O que leva alguém a você perder um ser humano com um estado que não dá esse suporte para esse ser humano que está no limiar, no limite da sua condição humana? Então chegamos ao episódio 3 da série sobre Batman, a Piada Mortal. Eu chamo a atenção de vocês que chegaram nesse vídeo agora para você também acompanhar o vídeo número 0, especialmente, e os vídeos anteriores. Os links estão aqui no box de descrições para vocês poderem entender como é que funciona, como é que tá funcionando essa série aqui. Nesse episódio a gente vai discutir partes da obra, ou seja, a gente vai falar algumas coisas que acontecem em Batman, Piada Mortal. O que eu posso dizer pra você é que se você não leu ainda, para tudo, não gosto dessa frase, para tudo, dá uma olhada, dá uma conferida, pede emprestado pra alguém, mas dá um jeito de ler isso aqui é muito bom. E aí depois você, caso você se importe com spoilers, aí você não assiste esse vídeo agora e você deixa pra voltar aqui depois. Será que lembrar é perigoso? O pretérito imperfeito é uma piada mortal? Bem, o parque de diversões e a tese do Coringa. Primeiro ponto, por que Coringa sequestra o comissário Gordon? O comissário Gordon é a representação do Estado. Aqui é um ponto de vista meu, assim. Quero saber o seu aqui nos comentários, por favor. O comissário Gordon, ele representa a estrutura do Estado, mas ele representa a estrutura do Estado que tenta dar certo. Só que o comissário Gordon, ele não consegue. E por muitas vezes, aqui eu tô tirando as conclusões da trilogia do Christopher Nolan, que é a do Cavaleiro das Trevas, e algumas vezes o comissário Gordon, ele tem que se render a uma espécie de corrupção, a uma espécie de, vamos dizer assim, de conduta sem moralidade para poder atingir os fins que ele deseja. O comissário Gordon, ele representa esse sistema político-econômico em que ele tem que efetivar a justiça, ele tem que prender quem está cometendo atos fora da lei, e ponto. Então o comissário Gordon, sempre estruturado, sempre tranquilo, vai ser levado, quer dizer, vai ter a filha desse cara que vai ficar simplesmente sem poder andar. A gente conversou no vídeo passado sobre o que representa o tiro no ventre, e ele é levado para a tese do Coringa. Qual é a tese do Coringa? O Coringa quer provar que um ser humano pode chegar ao nível de loucura como ele, diante de trauma, diante de coisas horrendas, hediondas, que porventura aconteçam na vida dessas pessoas. O comissário Gordon vai parar em um parque de diversões. A razão do parque de diversões eu achei simbólica, porque é onde se tem a piada ali, porque é de diversões, mas ao mesmo tempo esse parque da HQ é um parque que está em ruínas, é um parque que tem inclusive pessoas ali que estão ajudando o Coringa, que são pessoas daquela época meio circense, de que se tinha gêmeos siameses, mulheres barbadas, bebê de 2 cabeças e outras criaturinhas assim. Ou seja, essas pessoas ignoradas e renegadas pela sociedade também fazem parte de... Tem um elo com o Coringa nesse momento. Eu lembrei muito de um filme que trata um pouco desse tema, que se chama O Rei do Show. É um musical, apesar de alguns problemas, assim, eu acho que vale muito a pena assistir. E o Gordon, ele vai ter, a primeira coisa, ele vai para esse parque, ele vai ter as roupas arrancadas. O que acontece quando se arranca as roupas de uma pessoa? A gente leva aquela pessoa pro lado mais animalesco dela.
A pessoa fica totalmente desprotegida e vulnerável quando ela está sem roupas na nossa sociedade. Sem roupas, sem máscaras, desprotegidas, desestabilizadas. E com aquelas pessoas ali em volta, a gente vai perceber que o Gordon, ele acorda ali, ele tá sem ter noção do que é sonho e do que é realidade. O Coringa tá conseguindo atingir aí um pouco o seu objetivo. O comissário Gordon tem aí um momento de lucidez, que é quando vem esse diálogo incrível do Coringa, que ele fala da memória. E como que é perigoso se lembrar. A loucura passa muito pela coisa da memória. A loucura é um processo que se dá muito proveniente daquele pensamento que fica, né? Quando Descartes fala que penso, logo existo, aí o Nietzsche vem depois e diz assim, não, a gente não consegue controlar o pensamento. E isso dialoga muito com o que o Coringa vai falar pro comissário Gordon. Porque ele fica muito, muito desesperado, mais do que ele já tá, quando ele lembra do que aconteceu com a Bárbara e o que o Coringa fez com a Bárbara. O Coringa faz questão de que o comissário Gordon presencie tudo, as pessoas que importam, que ele se importa, assim como aconteceu com o Coringa. Eu gosto da associação que essa fala do Coringa tem com as crianças, porque as crianças podem realmente ser isso mesmo, podem ser brutais, podem ter essa relação mais próxima com os animais, além da inocência. O Coringa logo completa dizendo assim, ó, mas podemos viver sem elas? Quer dizer, a gente consegue viver sem a nossa memória? Não é essa memória que faz a gente talvez ser humano? Memórias são a base da nossa razão. Não encará-las é o mesmo que negar a razão. E aí ele desconstrói que é a personalidade dele. Ele fala, porém, por que não? Ou seja, por que não negar as memórias? Por que não negar enfrentar as memórias ruins? E aí ele diz, não estamos presos contratualmente à racionalidade. Não há cláusula de sanidade. E aí o comissário Gordon vai ser levado pro trem fantasma. E olha só a representação do trem fantasma. O trem fantasma é um brinquedo no parque de diversões que a gente... eu tinha muito medo disso. A gente mal sabia que eu ia ler a Piada Mortal um dia desses. A gente fica num carrinho, as pessoas ficam num carrinho sem conseguir comandar a trajetória do carrinho. Então ele vai passando nos locais fazendo curvas e a gente é levado, ou seja, a gente não tem controle sobre a nossa própria vida. E aí durante essa trajetória do trem fantasma a gente vai levando o susto. Um detalhe, no trem fantasma até eu fazia isso quando eu era criança, que eu queria assim ficar de boas com os meus primos, né? Então não podia dizer que eu ia fechar os olhos, mas eu fechava os olhos no trem fantasma. Pronto, falei, acabou. Confesso, mas o Coringa ele faz uma coisa, se ele quer enlouquecer o comissário Gordon, ele não deixa o comissário Gordon fechar os olhos, tá? Então nessa metáfora aqui, a gente tem uma pessoa que tá indo por lugares no trem fantasma, que tá tomando susto com várias imagens e ela precisa, ela tem que olhar, ela não pode fechar os olhos, ela não tem controle por onde ela vai. Trem fantasma como alegoria da nossa sociedade, né? Dessa crítica política, social que é feita nessa HQ, porque na nossa sociedade será que a gente tem o controle de coisas que acontecem com a gente? Muitas vezes não. A gente vai depois no final da HQ falar sobre essa questão da escolha. Mas, no modo geral, existe uma sistemática de coisas que estão acontecendo que a gente não controla de jeito nenhum. Eu dou exemplo para vocês, assim, por exemplo, as decisões políticas. A gente vota, então a gente até tem um certo controle nisso aí. Mas essas sistemáticas de coisas que acontecem dentro da administração pública, por exemplo, e que às vezes vai interferir na nossa vida no dia a dia, como que pode trazer desemprego, pode trazer violência. Por que as mortes
de negros são em maior número do que as mortes de pessoas brancas e de condições financeiras elevadas. Você tem como controlar isso? Eu tenho como controlar isso? A nossa postura do dia a dia pode não favorecer isso, mas a gente não, sozinho a gente não consegue derrubar o sistema. E por falar em sistema, até o Batman, o nosso herói, que luta contra o sistema, que luta a favor, contra a corrupção, luta para uma igualdade aí em Gotham. Ele consegue? Ele não consegue, mas não é isso que eu quero falar. Mas até o Batman, que está do lado, vamos dizer assim, do lado bom da força nesse mundo aí de Gotham, até o Batman, ele foi, de certa forma, um responsável por Coringa virar o Coringa. Quando ele opera dentro do sistema para pegar o bandido, então o retorno do tempo que o Coringa ele é pego ali naquela fábrica de cartas, o Batman ele não dá o que o Coringa pede. Então, por exemplo, ele diz: não me leve porque senão eu vou pular no composto químico. O Batman não obedece. O Batman atuando dentro do sistema, em que esse sistema você tem o bandido, os bandidos são iguais, as pessoas são iguais. Iguais no sentido ruim, porque aqueles 3 bandidos, eles eram iguais. A gente teria que ver a história de cada um, mas a gente sabe que o Coringa tinha uma outra história aí por detrás. Então, é o Estado sem recuperar a pessoa que está indo para a loucura, a pessoa que está indo para o lado da violência. O sistema não consegue recuperar essa pessoa mais. E o Batman é uma das peças desse sistema nesse momento aí. Eu deixo mais referências aqui dessa série, que é a leitura do Eichmann em Jerusalém, que é um livro da Hannah Arendt. Tem também As Benevolentes, do Jonathan Littell, e o meu queridinho Crime e Castigo, do Dostoiévski. Vão estar tudo isso aqui vai estar no box de descrições. Então, essa coisa da compartimentalização do crime. Então, o que leva alguém a você perder um ser humano com um estado que não dá esse suporte para esse ser humano que está no limiar, no limite da sua condição humana, e que por muitas vezes quem constrói o vilão é o próprio herói. Eu não acho aqui que o Batman construiu o Coringa. Eu acho que o Batman ele foi uma peça em toda a máquina desse sistema que acabou levando o Coringa a ser o Coringa. Inclusive, o próprio Coringa é culpado dele ter se transformado no Coringa. As escolhas que ele fez na vida dele. Então é um conjunto de coisas. Quando a gente vai para a abertura das Benevolentes, do Jonathan Littell, em que existe uma explicação de que como foi que o nazismo conseguiu fazer o que ele fez, e isso é associado com o Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que é o julgamento do Eichmann, que é um soldado que cometeu vários crimes, e ele vai no tribunal falando coisas de como ele era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que tinha família, ele era uma pessoa que ele estava apenas cumprindo ordens, ele estava fazendo um trabalho, ok? Tendo um emprego. E o Crime e Castigo, que mostra o crime completo com a culpa. Quando o sistema, o funcionamento do Estado, quanto mais em qualquer organização, qualquer instituição, quanto mais as atividades são compartimentalizadas, quanto mais as atividades forem divididas, é muito mais fácil você cometer o crime, cometer algo ruim, como algo bom também, com aqueles elementos sem entender especificamente o papel deles, do que eles estão fazendo. Então, no caso, por exemplo, do nazismo, o engenheiro que construía uma parte da câmara de gás, o soldado que só fazia ligar a chave, o outro soldado que só fazia recolher os corpos, aquelas pessoas, eles estavam tendo uma visão apenas de uma parte do crime. Elas não se sentiam cometendo o crime porque elas estavam fazendo parte de uma engrenagem. Então é um pouco por esse lado que eu interpreto essa HQ. O Batman, ele é parte da engrenagem, assim como o comissário Gordon é parte da engrenagem, e o próprio Coringa é parte da engrenagem. E nas alegorias do parque de diversões temos a Casa da Diversão. É o lugar que o Coringa vai,
meio que confrontar com o Batman. Batman chega, Coringa fica nervosíssimo, e que lugar em que ele vai conversar, dialogar com o Batman. Um parênteses é que essa HQ, ela traz muito o elemento do confronto do Coringa com o Batman pautado no diálogo. Tem o confronto físico aqui também, mas repara que os confrontos, eles têm um embate muito mais dialógico do que físico. E esse brinquedo chamado Casa de Diversão é um brinquedo que, pelo menos aqui, eu não sei de ter muito assim no Brasil, mas eu vejo muito no cinema. Eu acho que nos Estados Unidos já teve muito, há muito tempo atrás. Que é aquele tipo de brinquedo que a pessoa entra e fica dando risada de acordo com o que aparece diante dela ali. Então tem jogo de espelhos que deixa a pessoa mais magra, mais gorda. O brinquedo traz assim experiências sensoriais, misturando cores e formas, e aí a intenção desse brinquedo é que se tenha o riso. Bem, eu nunca gostei desse tipo de piada, é um tipo de piada mortal. Eu me lembrei muito do tema do racismo recreativo, em que existe esse tipo de manutenção de estereótipo com relação aos negros, fazendo com que as piadas dos negros sejam envolvendo determinado tipo de pessoas, como o negro bêbado que gosta de pinga, o malandro do samba, e isso provoca sorriso nas pessoas, como tem aquela coisa que foi muito moda também de fazer o blackface, com um beiço bem forte para causar também ironia e fazer as pessoas darem risada dessa coisa estereotipada dos negros, e não ficaria de fora da ironia do Coringa, da piada mortal. Ele leva o Batman para esse lugar para ver também que, assim, o que ele se transformou, ou seja, toda a ausência de humano da transformação dele, que foi química, na verdade a transformação química dele foi um gatilho, porque mentalmente ele já estava transformado nesse ser sem sentimentos. Então é até esperado que ele leve o Batman para um lugar, tentando fazer com que o Batman também seja igual a ele, né? Ele vê o Batman muito parecido com ele, para que o Batman tenha a reação de achar algo engraçado dentro desse brinquedo. Quer dizer, o lugar que o Coringa vai enfrentar o Batman é o lugar onde a piada para as pessoas, para as anomalias em que o brinquedo faz com as pessoas, façam as pessoas rirem. Tem crueldade maior do que isso?